A Uniregistral tem a alegria, o prazer e o privilégio de receber hoje para uma conversa com vocês o ministro do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski. Professor ministro Lewandowski, muito obrigado de atender o nosso convite. Eu que agradeço de poder participar de uma entrevista dirigida pelo reitor desta instituição, velho amigo José Renato Nalini. Ministro Lewandowski foi talvez o único brasileiro a ocupar posições que são extremamente cobiçadas e são importantíssimas para a vida da República. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi presidente da República interinamente, presidiu o processo do impeachment. Esqueci alguma coisa, CNJ. ministro? Presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Dessas suas funções, ministro, qual aquela que o senhor tem aí marcas mais decisivas? Olha, realmente é uma coincidência histórica, digamos assim, que uma pessoa possa ocupar os 5 cargos previstos na Constituição para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ocupei realmente 5 cargos. 3 seriam normais, a partir de 10 anos de carreira. Presidente do TSE, presidente do Supremo e presidente do CNJ. Mas, evidentemente, os outros 2 cargos são ocupados em caráter excepcional. É preciso ter uma conjunção, digamos assim, político-institucional raríssima. Isso aconteceu exatamente quando eu ocupei a presidência da República interinamente. Era um momento eleitoral em que a presidente da República tinha saído do Brasil, evidentemente numa missão oficial. O vice-presidente Michel Temer estava no Uruguai, numa missão oficial também. O presidente do Senado, que era o Renan Calheiros, não podia concorrer porque tinha um filho que era candidato a governador de Alagoas, e o Henrique Alves, que era presidente da Câmara, também era candidato a governador do Rio Grande do Norte. Então, todos da cadeia sucessória estavam impedidos. E eu fui chamado a ocupar esse posto, que é algo extremamente difícil, raro, essa conjunção. Tanto é que, quando a presidente da República me ligou, eu estava chegando no meu apartamento, vindo do aeroporto, e dizendo que eu iria assumir a presidência da República, eu achei que era um trote, porque muita gente imita a presidente, ou imitava a ex-presidente, não é? Mas realmente assim aconteceu. Meia hora depois, me tiraram do carro, me botaram no carro oficial, o presidente tem um séquito extraordinário, uma segurança muito rígida, muito rigorosa. Então, esse foi um fato. E o impeachment também. Realmente seguimos todo o rito do impeachment. E foi um rito extremamente complicado, primeiro porque a Constituição não traz nenhum detalhe sobre isto. A lei que rege o impeachment é uma lei de 1950, também totalmente ultrapassada. Não havia nenhum precedente porque o impeachment do Collor não chegou ao fim, ao cabo. E depois, então, na hora de presidir este impeachment, eu tive que concatenar todas essas regras, o precedente do Collor, as posições constitucionais, legais, regimentais e também o julgado do Supremo Tribunal Federal. E o Código de Processo Penal no que diz respeito ao júri, né? Sem falar na toda a principiologia da ampla defesa, porque a presidente tinha que ter toda a ampla defesa. Mas foi um processo complexo, esse não só do ponto de vista político, foi um momento delicado do Brasil, mas colocarmos no papel essas regras para que o processo pudesse andar num ambiente emocionalmente conturbado, exigiu muita negociação com os senadores, com as lideranças do Senado. E foi um pouco complexo, porque quando a presidente apareceu lá, quer dizer, ela se colocou à disposição dos senadores, ela, ainda na qualidade de presidente, embora afastada do cargo, ela tem que ser tratada com toda deferência. Então, houve uma negociação muito intensa para que ela tivesse o espaço, pudesse falar tranquilamente.
não respondendo a sua pergunta, evidentemente não objetivamente, mas com todo um circunlóquio, eu achei que, do ponto de vista de um esforço político, institucional, este momento do impeachment, para mim, foi mais complexo. Não são todos os magistrados, principalmente pela nossa formação, um pouco superada, eu diria até anacrônica, que não são todos que teriam condições de todo esse diálogo. Então, isso veio coincidir, aí sim, com a sua experiência, né, que exerceu também funções no Executivo, na Embrapa, não é? Vossa Excelência também integrou, para honra nossa, o Tribunal de Alçada Criminal, de saudosa memória, Tribunal de Justiça, e nunca deixou de exercer uma militância associativa, não é? Então, é um homem do diálogo. Hoje mesmo, Vossa Excelência continua à frente das cadeiras da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, isso eu acho que facilitou, não é? É verdade. Eu acho que sim, a minha trajetória de vida realmente foi uma trajetória muito rica neste sentido. Eu sempre entendi que nós precisamos participar da vida da sociedade. Hoje, num momento conturbado da história do Brasil, muitos reclamam, querem reformar o país, etc. E eu digo para ele, você já foi síndico do seu prédio? Começa sendo síndico do seu prédio, faça parte da Sociedade Amigos do seu bairro, da Associação de Pais e Mestres. E eu sempre tive essa filosofia de vida. Eu fundei a Associação dos Amigos do meu bairro, eu fui conselheiro da seccional da Ordem em São Paulo, fui diretor da Associação dos Magistrados, entrei pelo quinto, mas estou quase há 30 anos na magistratura. Eu fui vice-presidente da AMB, eleito. Eu acho que nós temos que participar dessa vida e acho que a vida em sociedade isso é diálogo, é convivência. E eu tenho uma visão muito particular do Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário, digo isso sempre que posso aos meus colegas, eventualmente aos alunos que são juízes na pós-graduação, que o juiz é um agente pacificador, fundamentalmente. É um homem que deve procurar fazer com que a paz social possa prosperar. E hoje, neste momento especial que o país vive, sobretudo quando se fala em combate à corrupção, que é necessária, evidentemente ninguém é contra e todos devemos ser a favor, muitos juízes acham que fazem fundamentalmente parte do aparelho repressivo do Estado. Também fazem, mas não é só isso. Sim. O juiz é, antes de mais nada, um pacificador e, em segundo lugar, é um juiz de garantias, é aquele que faz com que os direitos fundamentais da Constituição tenham concreção. Essa vocação de Vossa Excelência foi muito nítida quando, na presidência do CNJ, avalizou a audiência de custódia. Hoje, ela é uma realidade, acredito que nacional, não é, ministro? E mostra bem essa sua intenção de fazer com que a justiça se cumpra sem os excessos do autoritarismo, da manutenção da ordem pela ordem, a lei da chibata, e uma visão muito superada, mas que ainda está entranhada na consciência jurídica. Como é que você teve essa ideia da audiência de custódia? Olha, se há algo que eu me orgulho, realmente, de uma das minhas realizações, nesses casos que eu ocupei, é da audiência de custódia. Eu corri o Brasil todo para incentivar a audiência de custódia. Eu participei de todas as audiências de custódia em todos os estados brasileiros, 26 estados, no Distrito Federal, fiz as primeiras audiências de custódia. E essa ideia surgiu, discutindo com meus assessores e com alguns conselheiros, pelo fato de que os números eram um pouquinho menores, mas não discrepam muito do que ocorre hoje. Mas hoje nós temos 700 mil presos no Brasil. 40% desses presos são presos provisórios, que vivem em condições absolutamente subhumanas. É um verdadeiro inferno de Dante. O próprio Supremo Tribunal Federal já declarou, numa ação direta de inconstitucionalidade, que o sistema prisional brasileiro está num estado inconstitucional de coisas.
Então, nós entendemos que, a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que é, na verdade, uma lei, poucos imaginam isso, é uma convenção de direitos humanos, foi aprovada pelo país, não é? Assinado, subscrito pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, portanto, tornou-se uma lei interna. Então, é uma lei no sentido de determinar que qualquer pessoa detida em flagrante seja apresentada no prazo mais curto possível à autoridade competente, no caso, o juiz. E nós simplesmente regulamentamos e determinamos que toda pessoa detida em flagrante seja apresentada a um juiz no prazo de 24 horas. E, a partir disso, num processo de convencimento não só dos presidentes dos tribunais, mas também de autoridades do executivo, governadores, que é preciso apresentar o preso ao juiz, nós conseguimos, paulatinamente, nas capitais, nas regiões metropolitanas do Brasil, implantar essa audiência de custódia, com muito bom resultado, porque hoje cerca de 50% dos presos em flagrante são libertados pelo juiz, na presença de um advogado, um defensor público e do membro do Ministério Público, e ao invés de se aplicar, como se fazia, e eu chamei isso de cultura do encarceramento, aplicar abstratamente o artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos da prisão preventiva, era preciso, então, e isso foi feito, uma análise do caso concreto, olhando nos olhos do detido, da detida, e o juiz, então, avaliar se realmente essa prisão preventiva era ou não necessária. Se não fosse necessária, ele iria para o artigo 319 do Código de Processo Penal, que estabelece as medidas alternativas à prisão. De maneira que isto aliviou muito o sistema prisional, e isto hoje é visto pelos órgãos internacionais, pela Organização dos Estados Americanos, pela própria ONU, como um dos poucos avanços que nós tivemos em matéria de direitos humanos no Brasil. Ministro, eu vejo que Vossa Excelência também escreve bastante. Recentemente, na Folha de São Paulo, alguns artigos seus instigantes, esse de freios e contrapesos, Vossa Excelência fala de alguns julgamentos emblemáticos do Supremo Tribunal Federal, né? Será que nós teremos outras questões assim tormentosas ali aguardando julgamento? Pois é, o Supremo Tribunal Federal hoje ocupou um espaço ímpar, enfim, nas instituições político-jurídicas brasileiras. Primeiro porque a Constituição de 88 foi muito pródiga em matéria de direitos fundamentais. Nós sabemos que na Constituição anterior, de 67 e 69, apenas o Procurador-Geral da República, que era alguém indicado pelo Presidente da República, podia ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Hoje não mais. Hoje existem vários legitimados, associações que têm uma abrangência nacional, a OAB, a própria Procuradoria-Geral da República. Então, por essas razões, por termos, enfim, uma Constituição muito rica, muito pródiga em termos de direitos fundamentais, muito principiológica, né? Princípios, digamos assim, de certa maneira, abstratos, que precisam ser conformados e consolidados pelo magistrado. E, de outro lado, também, em razão do fato de que hoje há um grande número de legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal, e, mais ainda, um certo, digamos assim, vácuo de poder, porque nós temos hoje um Congresso Nacional integrado por 25 partidos políticos diferentes, né? Há uma, digamos assim, uma dificuldade de chegar a consensos. O Executivo também, que, de certa maneira, é hipertrofiado, não sou eu que digo, isso é a doutrina, os especialistas, cientistas políticos que dizem isso, também preocupado com problemas concretos, sobretudo com a crise econômica, tem dificuldades também de decidir, sobretudo com o parlamento heterogêneo que nós temos. Então, muitas questões que não podem ser resolvidas nesses dois âmbitos, ou por estes dois poderes, acabam desaguando no Supremo Tribunal Federal. E como nós não podemos negar a jurisdição, aliás, isso é um princípio fundamental, né? Nenhum juiz, ele não pode agir de ofício, mas, uma vez provocado, ele tem que resolver. Isto
digamos assim, não vou dizer que fragiliza o Supremo, mas coloca o Supremo em xeque, de certa maneira, porque não pode agradar a todos. Agora, o Supremo brasileiro, ministro, ele tem uma conformação tão, que eu diria, atípica, porque ele é a segunda instância dos juizados especiais. Algo que o tribunal local não decide, o STJ não decide, vai parar na Corte Suprema uma questão que é considerada de menor potencial ofensivo, de irrelevância diante da magnitude das questões. Isso não mereceria uma revisão? Eu penso, muita gente está imaginando que em 2019, quando tivemos um novo parlamento, a partir dessas eleições de 2018, o sistema judiciário deve ser repensado. Alguns propõem que a Suprema Corte se transforme na Corte exclusivamente constitucional, para discutir teses abstratas portanto, um órgão fora da estrutura do Poder Judiciário. Da mesma maneira que o CNJ também adquira mais independência, seja um órgão que represente a sociedade, como ocorre em outros países, também situado fora do Poder Judiciário. Eu estive, e conversamos há pouco, na Inglaterra, agora, na Suprema Corte, nesse último final de semana. E lá eu fiquei sabendo que a Suprema Corte julga por ano 70 processos, e nós julgamos 100 mil processos. Então, é necessário que nós tenhamos dois órgãos judicantes que façam uma uniformização jurisprudencial. Então, temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que faz a uniformização da legislação federal, e o Supremo, que faz a unificação uniformização da interpretação constitucional. Agora, eu penso que o Supremo poderia, talvez, pensar aquelas questões que lhe parecem relevantes. Nos Estados Unidos, aparentemente. Exatamente, assim, mais ou menos assim o sistema americano. Porque, às vezes, uma questão de só menos, que pode se originar num juizado especial, de pequenas causas, de menor potencial ofensivo, não é? Elas podem ser importantes. Ministro, pensando, Vossa Excelência é um pacificador, disse isso, e o seu testemunho de vida é esse. E o setor extrajudicial é um setor que tem ganho algumas atribuições, mas talvez pudesse ainda receber acréscimos para aliviar o judiciário. Vossa Excelência pensa que essa é uma tendência razoável? Eu penso sim. Aliás, conversamos há pouco sobre isso. Eu, como vim da Inglaterra agora, não quero insistir com esse exemplo, mas parece bastante interessante. Na Inglaterra e outros países, eu diria que 90% dos litígios não passam pelo Poder Judiciário. Assim como nós temos uma cultura do encarceramento, nós temos uma cultura da litigiosidade no Brasil também, a ponto de nós verificamos que no Brasil tramitam cerca de 100 milhões de processos para apenas 17 mil juízes federais, estaduais, do trabalho, militares e eleitorais. E esse número cresce em progressão geométrica. É claro que vai chegar um momento em que os juízes não dão mais conta, então precisamos partir para os métodos alternativos, conciliação, mediação, arbitragem. E, nesse aspecto, me parece que aí o setor extrajudicial pode prestar um serviço importante. Vossa Excelência é um cidadão do mundo, poliglota, conhece o mundo inteiro. Não é? Eu tenho muitas saudades do tempo que a gente viajava com o ministro Sálvio Figueiredo Teixeira e via a sua performance junto às cortes europeias. E nós estamos imersos na quarta revolução industrial. Qual é a sua perspectiva em relação ao direito, à magistratura, ao sistema justiça, agora que o algoritmo está nos acompanhando, conhecendo mais sobre nós do que nós mesmos? Essa quarta revolução industrial, claro que muda completamente a forma com que nós encaramos o mundo e as mesmas profissões. Eu li há pouco um artigo em que se dizia o seguinte, que as pessoas, em geral, não terão, como tem hoje, uma única profissão. A pessoa
ou se forma numa faculdade, ou numa universidade, ou, enfim, faz um curso técnico, envereda por uma profissão, fica a vida inteira. Primeiro, a expectativa de vida é muito maior, nós somos mais longevos. De outra parte, as mudanças tecnológicas são tão rápidas que a pessoa muda de profissão à medida que vai mudando o contexto em que ela vive. Existem certas decisões que podem ser tomadas de forma muito mais eficaz e precisas por uma inteligência, pela inteligência artificial. Né? O senhor acha que as faculdades de Direito do Brasil estão preparadas para isso? Estão pensando nisso? Estão transmitindo esses desafios para o alunado, para esses milhares de alunos que vão estudar Direito e que nem sempre são bem alfabetizados, não se dedicam à leitura, não querem saber nada além daquilo que é o mínimo para poder obter aprovação? Pois é. Essa questão da leitura é uma questão muito interessante. Eu sou professor universitário, nós somos, né? Talvez há 4 décadas. E o lapso de atenção que os alunos dedicam hoje é muitíssimo menor. Eu me lembro que aulas de 1h30 eram comuns, especialmente na pós-graduação. Hoje, na graduação, nenhum professor consegue falar e manter a atenção dos alunos por mais de 5, 10 minutos, porque eles já vão lá para o WhatsApp, para o Facebook e tal. Mas essa visão bacharelesca, que tudo tem que ser requisitado, requerido, o Estado tem que decidir tudo, nós temos que modificar isso também. Para ser juiz, em um número muito grande de países, para ser juiz não precisa ser bacharel em direito. Pode ser um homem comum, tem que ser bom senso, porque as nossas decisões, 99% são decisões sem bom senso, né? O senso comum. Isso pode ser encontrado no cidadão em geral. Aquelas questões mais técnicas que vêm para o judiciário, nós temos os peritos que nos auxiliam. De maneira que nós temos, talvez, escolas de direito demais, até e não teremos espaço no mercado para todo o pessoal que está sendo formado. Eu me lembro também, ministro, que Vossa Excelência foi um entusiasta do Mercosul. Quando a gente sonhava de fazer do Mercosul, mais do que um acordo para efeitos fiscais, cambiais, balança comercial, né? E aquele sonho, será que... Eu estou muito pessimista. Eu acho que o mundo mudou muito de lá para cá. Houve um momento em que se pensava, inclusive, que a Europa ia se transformar numa federação. Então, essa união de Estados me pareceu muito frutífera, e me parece ainda hoje, em razão justamente de uma possibilidade de unificar a aplicação dos direitos fundamentais num determinado território mais ampliado. Mas hoje o mundo voltou a ser um mundo extremamente conflituoso, né? Sobretudo após a ascensão do novo presidente dos Estados Unidos, que está rompendo com o NAFTA, rompeu com o Pacto Asiático, enfim, está tendo aquela visão, enfim, muito uma visão isolacionista e, portanto, e essa visão, de certa maneira, encontra uma correspondência no Brexit, o afastamento da Inglaterra, ou do Reino Unido, se quisermos, da Europa. E há movimentos hoje, inclusive a Itália parece que quer sair também do aprisco da União Europeia, e de maneira que eu vejo com muito pessimismo. Acho que esse projeto do Mercosul está, enfim, não vou dizer está fadado ao insucesso, mas eu acho que houve uma desaceleração muito grande. Né? Vossa Excelência mencionou aí a questão ambiental. O Sérgio Abranches, ele, num livro muito interessante, recente, ele fala que as 3 angústias que fazem com que o homem contemporâneo não tenha descanso são a primeira questão ambiental. Ninguém leva muito a sério o aquecimento global, até os céticos estão vendo que ele é real. Depois é a falência da representação democrática, né, da democracia representativa. E a terceira é exatamente essa mutação profunda da 4ª Revolução Industrial. Aparentemente, nós estamos num período em que planos e projetos para fazer renascer no Brasil a esperança deveriam contemplar essas questões. E isso, por enquanto, está ausente do debate, né?
O que Vossa Excelência acha que o Judiciário, e Vossa Excelência é um grande líder, sempre foi, o que diria para esses jovens que estão nos ouvindo e querendo se abeberar, querendo se aperfeiçoar numa carreira que a escola convencional não proporciona a eles? Bom, primeiro é preciso introjetar, enfim, eu diria até um termo mais popular, martelar na consciência de cada um, especialmente dos jovens, que os recursos naturais não são inesgotáveis. São esgotáveis, sim. Eu acho que a questão do meio ambiente, muito mais do que uma questão de legislação, é uma questão cultural. Cultural e aí nós sofremos altos e baixos em termos mundiais, né? Também o presidente norte-americano agora está se afastando da Conferência do Clima, está se juntando aos céticos em relação ao aquecimento global. Mas no Brasil, em particular, eu penso que nós, até por força da nossa forma de colonização, nós sempre fizemos isto, né? Os portugueses vieram aqui, primeiro aproveitaram do que se puderam da nossa fauna e flora, cortaram todo o pau-brasil, depois avançaram, cortaram o mato, plantaram cana-de-açúcar, mataram os índios, aí foram mais para dentro, plantaram café, e isso continua até hoje. Mesmo nós em casa, né? Não digo nós dois, porque nós somos, quer dizer, combatentes da linha de frente da defesa do meio ambiente, mas numa casa comum, o lixo que se produz lá e a maneira que se descarta e o desperdício sobrecarregando a natureza é impressionante. Né? A Arisp ganhou um prêmio de sustentabilidade, então nós temos assim como meta tornar cada vez mais responsável o nosso parceiro, para que ele não só se comporte bem, mas como dissemine essa cultura, né? Nós precisamos alertar até as crianças que são mais sensíveis. A nossa geração pecou muito, né? Pela inconsciência, pela insensibilidade. Totalmente. Né? E nós achamos que realmente os recursos naturais eram inesgotáveis. Nós temos em São Paulo, e eu lidei muito com isso, porque fui presidente da Implasa, da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, isso há 30 anos atrás. Eu falei Implasa. E uma das missões dessa empresa era justamente a proteção dos mananciais da Grande São Paulo. E eu me lembro que nós, naquela época, nós tínhamos, e hoje não temos mais, ainda tínhamos o privilégio de termos 3 grandes reservatórios que topograficamente estão num nível acima da cidade de São Paulo, que é o reservatório da Cantareira, o reservatório da Bines, da Guarapiranga, e temos o sistema Pinheiros e Tietê-Pinheiros, que seriam, enfim, mananciais inesgotáveis de água. O que nós fizemos? Nós transformamos esses mananciais em cloacas a céu aberto, porque nunca se imaginou que um dia se iria precisar dessa água para qualquer efeito, e nós lançamos todo tipo de dejetos, alguns dejetos cuja absorção pela natureza levarão séculos, como metais pesados, e dificilmente se recupera. Mas, de qualquer maneira, eu concordo nesse sentido, que nós, quer dizer, essas mudanças legislativas são mudanças que podem se alterar para o bem ou para o mal, mas se nós promovemos uma mudança cultural a partir das crianças, dos jovens, os avanços que eventualmente possamos conseguir, esses são para sempre. Mas E não são passíveis de serem pressionados por lobbies de qualquer espécie. Essa reflexão de Vossa Excelência mostra que o protagonismo é mais importante do que a lei. Vamos ver, a audiência de custódia, na verdade, o preceito estava lá desde 1970, a Constituição 1988 reforçou, o tratado foi aprovado formalmente em 92, foi necessário que Vossa Excelência chegasse à presidência do Supremo em 2013 para fazer valer. Né? Então, isso mostra algumas coisas para o estudante de direito, né? Que isso explica por que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam. Né? Nós precisamos invocar outra vez o mestre Miguel Reale, fato, valor e norma, ver se a lei corresponde. Né?
E eu gosto muito de um autor francês, que vocês também devem conhecer, o Jean Crier, que escreveu um livro, A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. E a epígrafe é muito eloquente. Sempre se viu a sociedade modificar a lei. É raro ver a lei modificar a sociedade. Nem tudo se resolve através de mudanças legislativas. É preciso haver realmente uma conscientização nacional em torno de certos objetivos. E aí eu ousaria dizer o que falta aqui no Brasil é politização, mas politização no sentido amplo da palavra, não de filiação a uma determinada agremiação partidária, mas politização no sentido de ter opinião relativamente aos grandes temas nacionais. É isso que eu procuro dizer aos meus alunos, sobretudo de graduação. Vocês precisam ter opinião sobre essas questões. Assumir posições. Né? E assumir posições e opiniões que derivem de sua própria reflexão, de uma discussão conjunta com seus colegas, não algo que seja imposto de fora para dentro. Né? Então, eu acho que nós precisamos reconstituir o nosso sistema político, precisamos fortalecer os partidos políticos, sejam os partidos políticos propriamente ditos, que têm visões ideológicas da sociedade, sejam partidos temáticos, como nós temos na Europa, o Partido Verde, por exemplo, que fornecem alternativas para os destinos da nação. Ministro, muito obrigado por essa conversa, foi extremamente elucidativa para o nosso telespectador, para o nosso frequentador da Uniregistral. Eu que agradeço a oportunidade de trocar ideias com um velho amigo e colega, relembrar fatos do nosso passado, que foi um passado de muita luta, muitos combates, né? Uma vida que tivemos em comum, em que defendemos ideias, princípios, viajamos o mundo juntos, né? Acho que isso que falta um pouco para nós brasileiros, né? Quer dizer, assumir determinados ideais, discutir um pouco mais, ter um pouco mais de cordialidade, se expor um pouco mais, né? E voltarmos a ser um país cordial como éramos no passado recente. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos.